A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. A nossa lição de número 13, a nossa última lição, e nós vamos tentar aqui comunicar aos amados dentro daquilo que temos anotado e compreendido para a necessidade nossa desta última aula. O nosso texto áureo está registrado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Como nós já citamos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13, que foi registrado e escrito pelo nosso apóstolo Paulo. Antes de eu entrar na nossa leitura introdutória, eu quero aqui chamar a atenção à observação do seguinte fato. Primeiro, nós vamos trabalhar com a leitura da Bíblia e a educação de uma forma separada. Claro que dentro do tempo que nós temos aqui, não temos como perfilhar com toda a clareza e calma dentro de alguns pontos necessários, mas aquilo que estaremos citando tem que servir para aludir à sua compreensão e entendimento das Escrituras, para que você possa aplicá-lo de uma forma bem clara e ampla, claro, acrescentando aquilo que o Espírito Santo lhe conduzir, dentro da compreensão que nós vamos delinear aqui. Então, eu preciso que você entenda que nós vamos começar o nosso ponto observando de forma separada os pontos aqui mencionados. Então, tendo isto em vista, a gente precisa entender que os pontos leitura bíblica e educação, ao mesmo tempo que trabalham juntas, são pontos distintos que precisam ser entendidos de uma forma separada para que possa ter um fruir, um absorver melhor do que tem sido absorvido nos dias de hoje. Pois bem, vamos para a nossa introdução, que diz assim: o campo semântico de interpretação dos termos, quais os termos que nós estamos citando aqui? Leitura bíblica e educação, são esses dois, leitura bíblica. Estão falando que questão de semântica, questão de significado. São palavras ou frases com significados diferentes uma da outra. O campo semântico da interpretação dos termos, leitura e educação, não coadunam para a mesma via, ou não se direcionam para a mesma via. Claro que, evidentemente, a leitura vai, no ponto de vista cristão, direcionar, viabilizar para o mesmo caminho, para a mesma fonte, para o mesmo destino. Mas a gente precisa entender que leitura e educação não coadunam para a mesma via. Seja que a leitura pode direcionar para um caminho diferente, e claro que a educação ela se alimenta, se fortifica da leitura. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao decorrer. Então não coaduna para a mesma via. Claro, evidentemente, também é bom lembrar aqui que a leitura ela serve como base para a educação e não a educação para a leitura. Claro que, em via de regra, as pessoas compreendem sendo a leitura e a educação ela sendo forjada no mesmo princípio, mas a leitura ela vai ser o basilar para o projetar da educação. Pois bem, por mais que um dependa do outro, na realidade, a educação depende da leitura para que ela possa existir. Mas vamos compreender assim, que um depende do outro. Claro que a leitura vai direcionar, proporcionar a educação, e a educação, que nós vamos ver o que significa um pouquinho mais à frente, vai viabilizar, vai organizar, vai sistematizar o acontecer, o promover da leitura. É isso, por isso eu coloquei aqui que um depende do outro. Você me entendeu? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo e tirar as devidas dúvidas. Então, um depende do outro. A leitura é um meio para se alcançar uma devida educação.
Mas para se ter uma melhor interpretação, as palavras devem serem vistas de forma separada, como eu já disse no início. Você precisa compreender leitura. Quando eu falo leitura, eu estou falando leitura no sentido geral, mas aqui na aplicabilidade a leitura das escrituras, da Bíblia. E você precisa entender educação cristã separadamente uma da outra. Quando você entende separadamente uma da outra, você agora vai pegar essas duas palavras ou termos e vão aglutinar a um sentido final, conclusivo, interpretativo. Então, o que a gente precisa ter aqui, que precisam ser vistas uma diferente da outra, para assim entendermos sua importância de modo individual. É o que nós já falamos aqui. Então vamos agora para a leitura com eficácia, baseado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ao qual o texto começa assim: persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Nós estamos baseados, claro, na persiste em ler, exortar e ensinar. Claro que, evidentemente, aqui ainda, e o decorrer do assunto, nós não vamos trabalhar diretamente com as abordagens tidas no texto bíblico de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, que persiste em ler, exortar e ensinar. Mas nós vamos assim espelhar, lembra de espelhar que eu falei da lição passada? Vamos espelhar o significado aqui, mesmo de uma forma indireta. Tá? É isso que você precisa entender. Então nós vamos aqui para a leitura com eficácia, baseando-se em Salmo de no primeiro versículo 1 a 6, que diz assim: a leitura da Bíblia deve trazer um prazer ao coração do leitor. Por que a Bíblia tem que trazer prazer? A dificuldade que nós temos encontrado nos dias de hoje com os cristãos é que a leitura bíblica não tem trazido prazer, mas tem trazido descontentamento. Descontentamento não é que a palavra de Deus ela venha na sua leitura trazer descontentamento no sentido eficaz, mas na realidade o cristão não tem prazer em ler, porque ele não entende a Bíblia como palavra de Deus. Por exemplo, Jesus em Mateus capítulo 4, quando está discutindo com Satanás ali, ele falou que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está registrado em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, se ele não entende que a palavra de Deus é alimento para a sua vida espiritual, para o seu cotidiano, ele não vai ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. E não fazendo isso, não vai ser alimentado, fortificado, capacitado. Por isso, com facilidade, os crentes têm sido iludidos por vento de doutrina constantemente no dia a dia. Então, o cristão, ele deve... a leitura bíblica tem que trazer prazer ao coração do leitor. Leitor esse que é cristão, crente lavado e remido no sangue de Jesus. Vale também dizer, diga-se de passagem, que se você é crente, um crente verdadeiro, um crente que diz que tem o Espírito Santo, que ama a Deus, que ama a igreja, você não pode viver distante da leitura e do contato da palavra. E isso eu não quero dizer que você tem que ler, por exemplo, o texto bíblico que a gente está mencionando aqui do Salmo de número 1, versículo 2 em diante, ler de dia e de noite e você não lê do dia inteiro e a noite inteira. Não é isso que eu estou querendo pautar. Eu estou querendo pautar que você precisa ler porção dela de dia e porção dela de noite, ou porção dela pelo menos de dia, ou porção dela pelo menos à noite. Precisamos ler a palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa alma. Aleluia! Então aqui a gente precisa entender o que significa lei. Lei vem da palavra hebraica Torá, que significa lei. Lei aqui não é só uma norma rígida. Uma norma rígida. Lei é uma instrução, regra e conduta que deve ser seguida. Então, lei não é uma regra rígida que você tem que seriamente seguir. Mas por que a gente tem que reportar ao prazer?
Porque por mais que dentro do significado da palavra lei, ela venha conter uma regra rígida, eu não estou aqui desfazendo o significado da mesma, mas contudo, ela tem que trazer prazer e não descontentamento, tristeza, qualquer tipo de coisa desse tipo. Então você tem que se relacionar com a lei do Senhor, com a Torá de Deus, com prazer e contentamento. Tem que haver alegria em nosso coração a lermos a palavra de Deus, independente da quantidade do que a gente venhamos ler ou estudar. Eu já vou antecipar algo aqui importante, que há uma diferença muito grande entre leitura devocional e uma leitura sistematizada, uma leitura estudada. A Bíblia, ela direciona para um caminho um pouquinho diferente que alguns manuais ou alguns teólogos venham nos informar. Ok? Então vamos lá. É uma instrução, regra de conduta que deve ser seguida. Que direciona para o quê? Para algo. A leitura tem que direcionar para algo. A leitura não pode ficar inerte, sem uma projeção, sem lhe condicionar, direcionar, viabilizar para uma condição, para algo importante. A leitura bíblica nos direciona para quem? Para Deus, para conhecermos Deus, para nos alimentarmos de Deus, porque a palavra de Deus é fonte para as nossas vidas. Então, você tendo isso em mente, isso aí vai ser muito importante. A leitura deve ser uma forma, de uma forma natural, comum. Por que ela tem que ser assim? Ela tem que ser assim porque ela, sendo de forma natural, a gente vai se alimentar. A gente vai se fortificar dela. Ela não pode ser sem apreço. Ela não pode ser influencional. Ela não deve, por exemplo, fruir conduzir, fruir para algo, correr para dentro de. Então, se ela não influenciar, não vai acontecer de você ser direcionado para Deus. Então, você tem que ler de forma natural e deixar que o curso da água espiritual, do ribeiro do Espírito, da fonte do Espírito, venha te condicionar para Deus. Fazendo isso, a gente vai absorver, entender e compreender e aplicar de uma forma mais calma, mais clara e mais precisa aquilo que as Escrituras têm para nos conceder. Quando a leitura não tem porquê, nem ela, ou eu, ou você, sabemos o que ela é eficaz. Deixa eu voltar aqui para que você possa me entender o porquê que eu estou dizendo isso. Quando a leitura... Deixa eu voltar aqui. Quando a leitura não tem porquê, nem ela ou eu sei eficazmente o que ela pode fazer. Então, quando a leitura ela tem que ter porquê. Porque quando ela tem porquê, tanto ela e tanto eu sei eficazmente o que ela pode fazer. Mas quando ela não tem porquê, tanto ela e tanto eu não sei eficazmente o que ela pode fazer. Ou seja, você tem que ler a Bíblia sabendo o porquê que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia sabendo porquê você tem que lê-la. Porque quando você lê sabendo o porquê que tem que ler e sabendo o porquê que ela age, ou eficazmente o que ela age em nossos corações, a leitura não só vai ser natural, mas com apreço, com valor, mas ela vai agir eficazmente em nosso coração. Quando não se sabe com quem lida, não tem eficaz na lida. O termo lida aqui tem significados diferentes. Lidar é comunicar com uma pessoa. E lida, eu estou falando de questão de caminhada, o destino. Então, quando não se sabe com quem lida, não tem eficácia na lida. O caminho do cristão, ele é próspero, ele é abençoado, ele é fortificado. Porque ele tem uma leitura, ele tem um comunicar com Deus e com a palavra de uma forma eficaz. É só nós, eu estou espelhando aqui o Salmo de número 1, versículo capítulo 1, versículo 1 e 2, 3 e 4.
Você vai observar a partir do versículo 5 e 4 vai falar do ímpio ali, mas a gente precisa entender que, por exemplo, versículo 6 vai falar que Deus conhece o caminho do justo. Vou citar isso mais para frente. Então a gente precisa entender que o caminho do justo é conhecido por Deus e automaticamente é conhecido porque ele medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Quem não ler a palavra do Senhor, não tem comunhão com a palavra de Deus, ele se torna um crente desconhecido de Deus, porque o crente se torna conhecido com Deus porque se comunica diretamente com a palavra do Senhor e se alimenta dela. Deus fala com ele e ele automaticamente, ao ler a palavra e pesquisar, analisar e verificar, ele conversa com Deus. Vamos andar um pouquinho que a gente tem coisa para falar ainda. A eficácia da leitura se encontra no resultado alcançado. Então a eficácia da leitura não está simplesmente em ler, porque tem muita gente que lê muito, mas entende pouco. Então por que eu leio a palavra de Deus? Por exemplo, só para que guisa de informação e de passagem, Salmo de número 119, extremamente conhecido, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o que? Você esconde a palavra, você ler a palavra, como conservará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, versículo 9. Então você ler o Salmo de número 119. Você ler a palavra para quê? Para que alguns resultados importantes e relevantes venham a acontecer em sua vida, automaticamente em sua casa e em sua família. No que é um contato com a leitura, entre parênteses a palavra de Deus, vai produzir no coração do indivíduo. O que o contato com a leitura vai produzir no coração do indivíduo? Isso está em Isaías 55, versículo 10. Você conhece? A palavra que sai da boca do Senhor prospera naquilo que ele enviou. Versículo 10 e 11. Então, como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, assim é toda a palavra que sai da boca de Deus, prospera naquilo que Deus enviou. A palavra de Deus, quanto mais é lida, mais prospera ela vai se tornar no coração do cristão. Ela vai fomentar no coração dele algo importante e relevante que caminha para a salvação. Por exemplo, estou parafraseando aqui o texto de Jesus, capítulo 7 do Evangelho de João, a partir do versículo 37 ao 39, ao qual que ele fala que a palavra dele, o Espírito que ele está falando aqui, quem tem sede vem a mim e beba da água da vida, vai fazer um rio que salta para a salvação. Então a palavra de Deus é esta fonte que vai nos direcionar para a salvação. Quanto mais salvo eu sou, quanto mais crente eu sou, mais eu vou caminhar para a salvação na leitura da palavra, mais eu vou amar a Deus e a sua palavra. É isso que deve acontecer. A palavra que sai da boca do Senhor prospera naquilo que ele enviou. Porém, no entanto, quem cumpre a lei, tendo prazer nela e meditando, será, aí Salmo de número 1, versículo 3, como árvore que plantada junto a ribeiro de água, que cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer acontece o quê? Prosperará. Mas isso vai acontecer por quê? Porque ele tem prazer na lei do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, citei já anteriormente. Ou seja, qual é o caminho que o Senhor conhece? O caminho que o Senhor conhece é daquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Tem que existir um prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Aí vale se reportar, eu estava já iniciando lá na introdução, que nos é ensinado o seguinte, que nós devemos fazer leitura devocional, não uma leitura sistemática, uma leitura analítica. Biblicamente não existe isto. Biblicamente existe todas as vezes que você for ter qualquer tipo de contato com a palavra de Deus, você precisa ter uma leitura que vai meditar, que vai analisar com prazer, com devoção, dedicação, mas analisar aquilo que está incutido, imbuído, escondido dentro das Escrituras. Então, todo o nosso contato com a palavra tem que retirar
dele algo de importante e relevante para o nosso crescimento e nosso entendimento. Então, por que eu estou falando isso, que a leitura, que a Bíblia nos condiciona, nos direciona, não é uma leitura devocional? Porque o crente que lê hoje de uma forma devocional, ele lê e não está nem preocupado com aquele significado daquela palavra, não vai ler com um dicionário do lado, não vai ler com nenhum tipo de relevância, e por isso ele não tem dado valor e apreço que as Escrituras têm direcionado para o seu coração. Por isso ele não vai buscar entender o que as Escrituras dizem. Então a leitura que a Bíblia nos recomenda é uma leitura de meditação, uma leitura que vai não só devocionar, agradecer a Deus com prazer, mas esse prazer tem que ser meditado. Tá? Então o prazer eu posso parafrasear aqui para você, sendo um devocional, mas o meditar tem que estar junto. Toda vez que você fizer qualquer tipo de devocional, você tem que tentar extrair do texto o seu significado. Vamos já, seguindo. A ordem de Deus em Josué capítulo 1, versículo 8, não é ter prazer na lei ou meditar na mesma. O bojo objetivo falado no texto é a busca de um resultado eficaz. Claro que eu não estou aqui desfazendo do que eu acabei de citar agora, né? Evidentemente, por mais que pareça. Mas eu estou querendo trazer a seguinte coisa quando eu disse que a ordem não é ter prazer na lei ou meditar na mesma. Não é isso que o texto está falando aqui, você lê lá depois com calma. O que está dizendo ali é a busca de um resultado, falando ali, é uma busca de um resultado eficaz. Que resultado eficaz é esse? Essa eficácia vem por cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, ou seja, que está escrito na lei do Senhor ou na lei de Moisés. Então o que o texto em Josué capítulo 1, versículo 8 está dizendo é o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Não adianta eu ir para a palavra de Deus com prazer ou meditar, mas não cumprir as ordens de Deus, que é fazer tudo o que está escrito na lei. Entendeu? Então a leitura tem que me direcionar, me proporcionar um caminho, uma meta. Por exemplo, voltando ao ponto anterior, a eficácia da leitura se encontra no resultado alcançado. Eu tenho que me direcionar para uma posição, para um resultado mais avançado. Então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, o ler a palavra, a leitura da palavra, o prazer na lei do Senhor, o meditar nela de dia e de noite, tem que fazer prosperar o teu caminho, o nosso caminho, e então prudentemente tu conduzirás. Então, quanto mais o crente ler a palavra de Deus, meditando, tendo prazer e meditando nele de dia e de noite, ele deve se conduzir prudentemente, se conduzir conforme a palavra de Deus. Ainda precisa o cristão se esforçar para cumprir a lei do Senhor. Isso aqui eu não vou citar, Josué capítulo 23, versículo 6, depois você lê com calma e anexa aí ao seu estudo. Eu vou correr um pouquinho, porque a gente tem, eu virei só a primeira parte da folha e a gente tem bastante coisa para ler. A leitura se torna eficaz quando alcança o resultado final. Nós citamos no ponto anterior. Na fala de Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ler serve de apoio para exortar e ensinar. Então, ler serve de apoio para exortar e ensinar. Isso que vai trazer a leitura ser utilmente eficaz. Então, por que eu tenho que ler? Eu tenho que ler para exortar e ensinar. Exortar pode ser aconselhar. Eu preciso aconselhar os meus irmãos dentro da necessidade bíblica que eles precisam, ensinar a palavra de Deus. Se eu não leio a palavra de Deus, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não medito na palavra de Deus, não tem como eu ensinar e não tem como eu aconselhar. E com isso que anula a leitura devocional ensinada nas igrejas. Então, você não deve priorizar a leitura devocional, mas a leitura que medita na lei. Medita é tentar
entender e compreender qual a aplicabilidade que ela tem para os dias de hoje e para a nossa vida. Segundo ponto, tudo isso aqui é o primeiro ponto, que eu volto aqui para você, porque na hora que você vai observar a leitura com eficácia. Isso tudo da leitura com eficácia. Vamos passar para o segundo ponto, eu vou correr um pouquinho na leitura e explicar um pouco menos, porque a leitura minha aqui já é a explicação que eu daria para você, eu só passei para o papel. E estou lendo para que você possa ter o mesmo contato que tem com o seu professor na escola dominical. Só que o material aqui apresentado é diferente. Pois bem, utilizando do tema, da lição, mas de uma forma diferente. Então, segundo ponto, educação cristã. Eu estou me baseando em Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, e de ensinar em todas as nações. A ordem de Jesus para todo crente é ensinar, mas para ensinar tem que persistir em ler. O crente hoje, o cristão, 90% dos cristãos no Brasil são preguiçosos referente às Escrituras. Parece que a Bíblia que nos foi dada, que está aqui, ó, nos foi dada, não tem valor algum, eficácia alguma. Foi dada, e alguns deles até compram Bíblia anualmente, mas não lê mesmo, não lê. Nem porções, nem toda, e assim por diante. Porque se nós lêssemos aquele negócio que as pessoas fazem, você tem que ler a Bíblia toda em um ano, se você não lê a Bíblia toda em um ano, mas se tudo que você buscar a ler, você buscar entender, você com 20, 30 anos de crente, você vai ter uma compreensão melhor. O problema é que as pessoas se esforçam para ler, mas não se esforçam para entender. Então, portanto, ensinar em todas as nações é a ordem de Jesus. Para os crentes que têm aversão à teologia, agem de forma contrária a uma instrução ou método passado. Qual foi o método passado? Foi chamada rainha da ciência. Deixa eu só voltar a explicar aqui o que eu li. Que tem crente que tem aversão à teologia. Só que a teologia foi chamada nos séculos passados, eu falei método, né? Instrução ou método passado, como rainha da teologia, da ciência, melhor dizendo. Então ela era a mais importante da época. Depois foi perdendo o seu espaço. E tem perdido o seu espaço, não só no mundo secular, não. A teologia tem perdido o seu espaço, principalmente no meio cristão. O crente não gosta de teologia, e quando você fala de teologia, ele faz biquinho, reclama e tudo mais. Educação, significado de educação. Educação é desenvolvimento ou cultivo sistemático das capacidades naturais por meio de ensino. Então, a educação ela vai envolver um desenvolvimento, cultivo sistemático de capacidade do ensino. É isso que você vai encontrar em alguns dicionários e assim por diante. Conhecimento teórico, experiência e prática. Então, educação não tem só que se valer naquilo que é um conhecimento teórico, mas ele tem que ser vivido e desfrutado na prática. A educação tem que ser usada assim. A educação, no sentido lato da palavra, não é pedagógica. Isso aqui fica meio estranho de repente ao seu ouvido, mas eu vou te explicar rápido. A palavra pedagógico vem de pedagogia. Ela vem de paidós, que é criança, e agode, que é condução. E agodé, que é condução. Então, juntando as duas palavras, dá paidagogos, que é condutor de criança. Paidagogos é condutor de criança. A gente vai encontrar isso na Bíblia, tá? Eu vou citar isso já. A educação se serve da pedagogia. Ela se vale da pedagogia. Como eu falei que a educação se vale da leitura, a educação se vale da pedagogia. Ou melhor dizendo, a pedagogia é a serva da educação. Como que a pedagogia serve a educação? Vou me basear no texto de Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 26, que a gente vai encontrar o termo aio no português, que é o termo grego paidagogos. Então a gente conta pedagogia no texto bíblico. E outra coisa importante é
filho, e você preste atenção no que eu vou dizer agora, filho, nós temos duas palavras para filho no grego, tanto rios, e aí vai ter as suas inclinações, que é filho adulto, e tekna, que é filho criança. Por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo 4, 18:4, é paidion que aparece lá, traduzido como criança. Então a criança que aparece ali no texto de Mateus, capítulo 18, versículo 4, é uma criança que é conduzida, porque pai da gogós significa conduzir a criança. Então por isso que o texto lá aparece criança, e não, por exemplo, transliterário pedagogia. Porque até mesmo alguns pedagogos não sabem o significado dessa palavra, né? Que deu origem à pedagogia. Então ali é paidion, se deixar conduzir. Só é guiado quem é filho de Deus. Aí no texto que eu me baseio, em Romanos capítulo 8, versículo 14, que o termo que aparece ali é ruiós, guiado pelo Espírito. Para ser guiado, deve ser cristão. O cristão deve vivenciar ou testificar do Espírito, que é Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que é o termo para criança tekna. Você no português vai ver tanto no versículo capítulo 8, 14 vai ver escrito filho, e tanto no versículo 16 vai ser escrito filho, mas no 14 é ruiós e no 16 é tekna. Qual a diferença? O ruiós é filho adulto e o tekna é filho criança. Então, o que eu emprego nesses dois versículos que estão sendo aplicados no mesmo contexto e mesmo significado ali em direcionamento? Que o conduzir da vida da criança, do cristão, ele começa no seu nascimento, no seu início de vida cristã. Uma pessoa que quando começa no Evangelho não é condicionado, direcionado para a leitura da Palavra de Deus, não é com 20, 30 anos que ele vai querer ler a Palavra de Deus, vai ter muito mais dificuldade. Você doutrinar uma pessoa com 30, 20 anos de crente ou de idade eu estou falando agora secularmente falando, você fica muito mais difícil do que você inculcar na cabeça de uma criança pequena o que ele deve fazer e como deve se comportar. Então, então tem que começar a ser guiado pelo Espírito. E os filhos de Deus, eles se deixam ser guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus se fazem como criança. Os filhos de Deus compreendem a vontade de Deus. Os filhos de Deus cumprem a vontade de Deus. Os filhos de Deus não fazem suas vontades. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não está querendo direcionar ou viver a sua vida debaixo daquilo que ele quer, mas da vontade de Deus que tem que prevalecer na vida dele. Então a gente é filho tekna, porque somos conduzidos pelo Espírito. Somos filhos riós, porque temos direito às promessas. Porque o filho pequeno não tem direito às promessas, ou não desfruta das promessas. Olhar Gálatas capítulo ali, a partir do versículo 26 que eu falei? Isso, deixa eu só voltar aqui. 24 e 26, que você vai entender isso. Então, ele é filho, tem direito, mas por ele ser pequeno, ele ainda não desfruta de certos privilégios. É visto como um empregado, um escravo comum ali. Mas, então, existe esse contato. Não tem como eu explicar com mais calma, com detalhe. Próximo ponto. A educação cristã parte do pressuposto que o crente vai ouvir, entender e aplicar. O que você ouve da palavra, a gente não pode... Você tem isso na lição passada. Você não pode ser ouvinte, mas deve ser praticante. Você é educado nas Escrituras. Por exemplo, a lição de hoje, dentro do conteúdo, vai abordar muito o comentário sobre a escola dominical. O crente vai para a escola dominical mais por obrigação do que por necessidade de aprender e absorver e compreender as Escrituras. E isso tem tornado a escola dominical, não que por si mesma ela seja ineficaz, mas sendo ineficaz por causa do comportamento dos cristãos dentro da igreja. Isso em todas as igrejas do Brasil. A educação cristã gira em torno de uma vida de sinceridade, humildade e verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra
ela começa e direciona e proporciona através do conhecimento de Jesus. Jesus falou a seguinte palavra em João capítulo 17, versículo 17. Pai, os guiam na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer conhecer a verdade? Se relaciona com a palavra de Deus. A educação cristã é reflexo de tudo que ele aprendeu na caminhada do Evangelho. Ou seja, o que eu estou querendo dizer que a conduta do cristão, da educação do cristão, é reflexo daquilo que aprendeu. Se ele não aprendeu na palavra, não tem como ele refletir, como refletor da palavra de Deus, aquilo que ele aprendeu. Por que os cristãos, dentro das suas atividades seculares, ou dentro da igreja, não tem um comportamento elevado, um comportamento que torne diferente, diferencie a sua vida como servo do Senhor? Porque ele não aprendeu, ele não teve princípio, não teve seguimento. Jesus falou o seguinte: sereis os meus discípulos se amardes uns aos outros. Então, reflexo de ser discípulo, de que leu a palavra, reflexo do que é um crente que tem vivido a educação cristã, é o cumprimento, é cumprir aquilo que Jesus tem lhe ensinado. Então, o Paulo falou o seguinte: o que eu aprendi, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o que eu também vos ensinei. Então, para que eu possa ensinar, persiste em ler, exortar e ensinar. Para se exortar e para se ensinar, tem que aprender. Mas aprender, não aprender para exortar os outros, como a ideia de exortação é cobrar. Não. É no sentido de ensinar com reflexo de conduta de vida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 vai dizer o seguinte: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu ensinei, não é só por palavra, mas eu ensinei por comportamento e conduta moral, espiritual e social. Ok? Conclusão. Vamos. A leitura bíblica serve como aio ou pedagoga para levar o cristão a alcançar o mais alto patamar da educação. Dentro do que estudamos, a educação se vale da leitura para ser concluir. Ou seja, a educação ela precisa da leitura, estou falando cristão, da leitura da palavra, do meditar da palavra, do prazer na palavra, do aplicar a palavra, para ter a sua conclusão cabal. Ok? Para concluir. Por isso, o Provérbio capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar. Revista corrigida. Ensine o seu filho o caminho certo. NVT, nova versão transformadora. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. NVI internacional, NVI português, versão portuguesa. Então, qual é o objetivo? Eu quero só aplicar aqui. Ensinar o caminho certo. A Bíblia, você só lê Deuteronômio capítulo 4 e 6 em diante, você vai ver Deuteronômio e você vai ver isso. Que você tem que ensinar o menino a incutir a palavra de Deus no caminho, deitado, na mesa e assim por diante. Então, a gente tem. Qual é o objetivo que eu tenho a ler a palavra de Deus? Qual a minha intenção a ler a palavra de Deus? Sabendo disso, eu vou me alimentar muito mais dela. Mas se eu não tenho objetivo para ler, não tem necessidade de eu ler. Sabe por que você e eu não lemos tanto a palavra de Deus como deveríamos? Porque não sabemos a eficácia da palavra e não sabemos o objetivo de nossa leitura. Achamos que ler a Bíblia é simplesmente por ordem dos nossos líderes e pastores. Não. Lemos a Bíblia porque nós dependemos dela para viver. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A educação traz fundamentação. A leitura traz argumento. Na vida do cristão, tudo isso tem que ter expressão de sentimento. A leitura da palavra de Deus tem que ter expressão de sentimento. Eu tenho que ler porque eu preciso de Deus. Meu sentimento tem que estar envolvido na leitura. Meu coração tem que estar envolvido na leitura. Por isso eu preciso ter prazer na lei do Senhor.
Que Deus venha nos abençoar. Este é o nosso assunto que nós estamos comentando hoje. Creio que aquilo que objetivamos passar foi passado dentro da leitura e do comentário. Peço a você que não se esqueça de curtir e compartilhar este canal, o conteúdo deste canal. Você é inscrito, peço a você que não deixe de curtir, não deixe de assistir os vídeos, não deixe de comentar, para que a gente possa, assim, de uma forma objetiva, compromissada, estar sempre preparando um material que lhe sirva de aprendizado, de conhecimento e entendimento para a sua vida. Que você possa se deliciar deste conteúdo. Com certeza o Espírito Santo, você estudando, vai lhe dar muito mais entendimento e compreensão para que você possa aplicar em sua aula. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Eu peço ao Senhor que dê sabedoria e entendimento a esse professor e esta professora e este aluno que vai estar acompanhando esse conteúdo. E que em nome de Jesus possamos aplicar aquilo que temos aprendido para o louvor do nome do Senhor. Senhor, nos dê sabedoria e entendimento a cada dia para compreender e aprender a Tua palavra. Muito obrigado por tudo e nos permita uma escola dominical agradável e confortável e para o crescimento de nossas vidas. Amém e amém. Que Deus continue abençoando. Não se aparte do teu coração a lei do Senhor e nela meditem de dia e de noite. Que Deus nos abençoe. Um excelente domingo e uma excelente escola dominical. Amém e amém.